Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo de Canvas, né? E eu vou abrir a aula aqui. Vamos lá, então. Nossa aula 11. Então, nós estávamos olhando o planejamento estratégico utilizando o modelo Canvas. Nós já tínhamos visto as bases estratégico-filosóficas, que é visão, missão, valores, negócios. Nós já vimos a análise do ambiente, então, ambiente interno, externo, como se utiliza a análise de SWOT, e hoje a gente vai ver objetivos estratégicos, estratégias e projetos e processos de negócio. Objetivos estratégicos. Não é nada do que a gente já não tinha estudado, né, são objetivos que é o resultado que a organização quer alcançar em um determinado tempo, dando base para o seu planejamento. A discussão pode definir os objetivos, a discussão que, né, pode definir esses objetivos em torno do cruzamento de informações. Quer dizer, eu tenho lá minha visão, eu tenho que alcançar minha visão. Quais são os meus objetivos estratégicos? Eu tenho que utilizar a minha análise de SWOT juntamente com cenários futuros para eu criar os meus objetivos estratégicos. Aqui tem um acróstico, né, que é a primeira letra de várias palavras, criando um acróstico que é o SMART. O que que é o SMART? Diz o seguinte, que S quer dizer os específicos. Os objetivos devem ser claros, concisos e fáceis de entender. Eles têm que ser mensuráveis, passíveis de edição e de avaliação, quer dizer, eu posso ficar monitorando eles. Devem ser realistas, existindo a capacidade de ser alcançados, quer dizer, não adianta criar objetivos inatingíveis, né, eles têm que ser difíceis, porém atingíveis, relevantes para que cumpra a missão e a visão e valores. Ele não pode se desviar disso, né, não pode ser objetivos completamente diferentes daquilo que a organização já definiu. Limitados no tempo, ele tem um prazo de validade, ele tem que ter um início e tem que ter um fim. Aqui alguns exemplos, aumentar o lucro líquido em 5%, 100% de retorno sobre o investimento, aumentar o nível de satisfação dos clientes, expandir os negócios para os 3 países da Europa, quer dizer, são objetivos mensuráveis. Aqui já não tem data, ó, são exemplos que já não tem data, mas a data os prazos vão se desmembrando. Um exemplo aqui, ó, faturamento, objetivo 1, ó, olha aqui, ó, aqui assim, ó, lembro lá que o Canvas é um painel grande, onde é um mapa, aonde você visualiza tudo, todo o planejamento, tá tudo ali no mapa. Então, sugere-se que sejam colocados post-its, né, papeizinhos, adesivados, ou então que você coloque lá uma fita durex, mais esses papeizinhos, ou você possa escrever no próprio painel, né. Então, por exemplo, objetivo 1, faturamento 1% acima da média de mercado, e olha, já descreve o SWOT aqui, ó, as forças, opa, ok. Qual é a força listado lá na análise de SWOT que se refere ao faturamento? No caso aqui seria a força 0,4, aqui a fraqueza 0,3, aqui as oportunidades aparecem. 3 oportunidades para aumentar meu faturamento, na oportunidade 1, 2 e 3, né? E eu tenho uma ameaça também, que é a ameaça 1, né? E tem um medidor, que é através da BSC, que é um medidor financeiro. Mas eu quero explicar melhor esse objetivo, então eu escrevo no verso, porque ele tem que ser conciso, porque ele é um grande quadro, se eu vou ficar discorrendo sobre ele, fica difícil. Então, no verso escreve, ó, o faturamento anual deve ser de 1% superior à média de mercado, tornando
como referência o valor médio do faturamento das empresas do setor de pesquisa do Instituto Mega. Como fazer, então? Utilize notas adesivas para registrar os objetivos, escrevendo individualmente. Uma dinâmica efetiva para definir os objetivos é aquela em que os participantes vão sugerindo objetivos, discutindo um a um, na medida em que são apresentados, sempre, né, utilizando a matriz de SWOT para relacionar as sugestões. Caso a organização utilize a BSC, incluir também no canto inferior esquerdo a nota adesiva. Nota adesiva. Um erro muito comum é criar muitos objetivos, né? Porque para cada objetivo tem que ter uma estratégia, para cada estratégia tem que ter projetos, ou, né? Então, assim, quando tu vê, tu tá com, nossa, uma coisa muito grande, então realmente tem que cuidar. Como eu já tinha falado outra vez, os objetivos estratégicos são maiores, depois eles se desmembram. Aqui, como eu já falei, registrar forças, fraquezas, oportunidades, né? E, se for necessário, incluir descrição detalhada no verso do post-it. Definição, aí tem já começa a ter alguma diferença daquilo que são ramificações, não é ramificações, mas são detalhes que no planejamento, que a gente viu lá no planejamento estratégico, era bem mais simples. Aqui eu já começo a aprimorar um pouquinho mais. Então, o que é essa priorização dos objetivos? É normal que a empresa possua diferentes níveis de relevância para cada objetivo estratégico. Então, no SP Canvas, utiliza-se uma técnica simples de comparação para realizar a priorização. Então, essa técnica consiste em comparar os objetivos e dar um peso para eles, né? Esses pesos, eles podem ser de muito importante, muito menos importante, menos importante 3, da mesma importância 5, mais importante 7, muito mais importante 9. Aqui, ó, tá o exemplo. Ó, eu tenho o objetivo 1, lá aquele que foi mostrado antes. Faturamento 1% acima da média de mercado. Eu coloco o objetivo 2 vezes, ó, boto aqui na horizontal e coloco eles na vertical. Aqui tem 4 objetivos, ó. Aqui eu botei só 2 porque era uma maneira de eu fazer o painel, não conseguiria fazer, senão ia ficar muito pequeno. Então, assim, ó, tu cruza um objetivo 1 com o objetivo 1. Qual é o grau de importância dele? As duas têm a mesma importância. Agora, eu pego, então, a mesma importância, peso é 5. Agora, eu pego o objetivo 1 e cruzo com o objetivo 2. Aí diz o seguinte no 2, atuação em todos os estados do sul do país. Faturamento acima da média de mercado. Pô, será que é tão relevante eu em todos os estados ter o mesmo faturamento? Qual que é o mais importante daqui? Qual é a relevância desses dois aqui? É menos importante. Então, é 3. Atuação do empreendimento não residenciais para faturamento. Aqui na avaliação, foi considerado muito menos importante. Esse aqui é o objetivo 3 em relação ao 1. Esse aqui é o objetivo 2 em relação ao 1. Então, ele é bem menos importante, então ele é 1. Aqui, o quadro profissional altamente qualificado, incluindo empreendimentos não residenciais. Menos importante ainda que o faturamento. Então, é 3. Eu somo isso aqui e eu vou ter o valor 12. Aqui, eu pego o objetivo 2 e vou cruzar de novo com o objetivo 1, vou cruzar de novo com o objetivo 2, objetivo 3 e assim por diante. Então, em relação ao objetivo 1, o objetivo 2 é bem mais importante, então ele é 7. O 2 com o 2 é 5, ó. É a mesma importância. O 2 com o objetivo 3, ele é menos importante. O 3 é menos importante que o 2, então é 3. E o objetivo 4 em relação ao objetivo 2 tem a mesma importância. E aí eu somo e vai me dar 20. Então, às vezes,
o primeiro objetivo que eu desenvolvi não quer dizer que seja o mais importante, mas tem a mesma, tem mais relevância. E assim teria que continuar com os outros 4, os outros 2 objetivos, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu somar aqui deu 20, aqui deu 12, então, o objetivo mais relevante é o 2. O segundo o 1. De repente, se eu tivesse colocado o 3 e o 4, poderia ter mudado essa ordem aqui, certo? Isso, lá quando a gente viu que é o básico do básico, a gente não fez, né? O planejamento estratégico básico, ele não chega a esse refinamento. A realizar a comparação entre cada par de objetivo, deve-se buscar o consenso entre os participantes. É uma boa prática iniciar questionando a todos se o objetivo análise tem a mesma importância e tal. Existindo divergência de opinião, né, dos participantes, que é normal ocorrer, é imprescindível que se chegue ao, cada um defenda, né, que se chegue a um consenso. Se não chegar num consenso, é a opinião da maioria que vale. Aqui, ó, eu coloquei de novo um mapinha do Canvas e coloquei aqui, onde é que estão os objetivos? Lembra que o mapinha tá, olha só, eu vejo todo o meu SWOT, meu ambiente interno e externo, eu sei qual é o meu negócio, eu sei a minha missão, minha visão, eu não esqueço disso. Quando eu estou discutindo, alguém fala alguma coisa, opa, mas não é a nossa visão, opa, tá atingindo nossos valores, né? Então, esse painel aqui é a parte dos objetivos, aqui os pontos, né? Aqui você coloca o objetivo, de novo aqui os objetivos para cruzar. Agora a gente entra em estratégias, né? Onde são os caminhos que serão adotados pela organização para que ela atinja os seus objetivos estratégicos. Para cada objetivo deve ter, no mínimo, uma estratégia. No entanto, uma estratégia pode ter relacionamento com mais objetivos. Aqui já muda um pouco da metodologia que a gente estudou no início. Por quê? Vejam exemplos de estratégias. Aquisição de empresas concorrentes, lançamento de novos produtos, abertura de novas unidades de negócio, incremento de vendas através da plataforma digital. O que vocês estão notando aqui? Aqui não são lá aquelas estratégias, se eu estou numa posição boa, do tipo sobrevivência, manutenção, crescimento, né, ou expansão, enfim. Aqui, ó, se a gente comparar com o nosso modelo anterior, isso aqui são objetivos táticos, não são estratégias para o planejamento básico, né? Ele vai direto para objetivos estratégicos, ele não vai, porque o ambiente é uma análise diferente, né? Então, aqui, ó, é a ação propriamente dita para atingir o resultado, é o que fazer para atingir os resultados. Por exemplo, aquisição de empresas concorrentes. Lá diz que introdução a 3 países da Europa. Aqui, ó. E, lá. Expandir os negócios para 3 novos países da Europa. Aumentar o nível de satisfação, 10% de retorno, vamos ver. Isso é só um exemplo, né? Só para a gente comparar e entender um pouquinho. Se eu posso fazer aquisições, eu tenho uma empresa super grande e tal. Uma maneira de eu entrar na Europa é eu comprando empresas multinacionais. Aí, né, é o que fazem aqui. Tem empresas que têm o nome nacional, mas ela já não é mais, ela tem um, um percentual das ações dela que já é de organizações internacionais, então ela já não é só nacional, ela já é uma multinacional, porque ela tem proprietários, né, com ações internacionais. Né, então, ela não é 100% nacional. Assim, eu também posso ir para o mercado externo e fazer a mesma coisa,
né? Então, é uma estratégia. Lançamento de novos produtos, abertura de novas unidades de negócio. Ah, eu quero atingir a todos os estados do sul, tem lá né? Abertura de novas unidades, é uma maneira de eu ir lá para o sul, né? E conseguir atender aquela região. Incremento de vendas através de plataformas digitais, vendas online, né? Então, também é uma maneira de aumentar o meu faturamento. Reduzir níveis de estoque, é a área de suprimentos, mínimo de 20 horas médias anuais de treinamento, a área de recursos humanos, veja que isso aqui é tático, né? Ah, professora, nós temos alunos tanto da administração, como do RH, como do agro, mas onde é que entra o RH aqui, gente? É aqui, ó, você vai participar, dependendo do seu nível hierárquico, né, você vai participar do planejamento lá desde o início, até chegar à sua área. Opa, o que eu posso ajudar como é que eu não vou dar treinamento se eu quero aumentar minhas vendas por plataforma digital? Tem que ter treinamento específico, né? Como que eu não vou dar treinamento se eu vou para a Europa? Tem todo um contexto diferente lá, né? Então, você vai ter que ter, os profissionais vão para lá, sabem falar a língua, sabem os costumes, sabem o tipo de negociação, muitas vezes você tem que fazer treinamentos disso também. Então, vejam que é um desdobramento que nem lá na outra metodologia, mas uma metodologia diferente. Então, aqui, ó, estratégias, também, a estratégia 1, realizar a campanha de marketing para divulgar diferenciais. Pega o SWOT de novo, né? O que refere-se aos pontos fortes? O ponto forte número 2 e o número 4. Não tem fraquezas. Ó, tá relacionado aqui ao objetivo. Se eu estou falando de marketing, campanha de marketing para divulgar diferenciais, objetivo 1, que é lá aumentar o faturamento em 1% no mercado. A estratégia 2, firmas parceiras com empresas nos estados do Sul. Novamente, SWOT, objetivo 2. Vocês estão vendo que todas as informações, a estratégia está ligada aqui no SWOT, ligada aqui no objetivo, vai só se somando informações. E aqui está, dentro daquele painel, onde é que ficam as estratégias? Aqui. Projetos e processos de negócio, que é o último item do Canvas, né? Então, essa etapa consiste na apresentação de sugestões das efetivas ações que devem ser executadas pela organização para implementar as estratégias que foram formuladas. Aqui inclui, né, projetos ou programas e processos de negócio, que são operações. Então, vamos ver mais o que é isso aqui. É uma etapa mais lenta, né, para ser concretizada, pois é onde a área da organização, onde as áreas da organização fazem discussões e apresentam propostas de projetos a serem empreendidos, né, e identificam operações. O prazo pode ser alguns dias, várias semanas, dependendo do tamanho da empresa e do grau de exigência de informações, quer dizer, para eu fazer um projeto, eu preciso de dados, então, às vezes, eu tenho que pesquisar, eu tenho que tabular, eu tenho que fazer uma retrospectiva da minha organização, então, não é assim, eu tenho tudo, é dependendo de que tipo de projeto, né? Projetos e processos consomem recursos. Quando a gente fala recursos, são pessoas, máquinas, equipamentos, dinheiro, né? Então, não faz sentido para a organização consumir seus recursos em ações que não contribuam para a execução dos objetivos estratégicos. Tudo tem que estar linkado, como a gente viu lá no outro planejamento. Tudo tem que estar sempre ligado à missão e visão, né? É isso que a empresa quer, senão você desgasta,
trabalha uma coisa que não é o fim, não é o objetivo, né? Vamos lá ver bem direitinho projetos. Pode existir vários projetos para cada estratégia a ser implementado, o que é possível que alguns projetos estejam relacionados a mais de uma estratégia. Quer dizer, são ações, né, são projetos que é para aquela estratégia, mas também vai contemplar para uma outra, né? Importante que os projetos apresentados tenham todas as informações necessárias. Gente, isso aqui é o plano de ação. Projetos, só que em forma de projetos. Mas isso nada mais é do que o plano de ação. O que que você vai fazer com o objetivo, com a estratégia tal? Eu tenho que desenvolver projetos. Opa, o que que são projetos, então? Plano de ação. Importante que os projetos apresentados tenham todas as informações necessárias e não uma breve descrição. E que tem, olha aqui, ó, quando eu falo todas as informações necessárias, eu preciso saber, né, o que que vai ser feito, como vai ser feito, a justificativa é o porquê que vai ser feito, quanto vai custar, quantas pessoas vão estar envolvidas e assim por diante. Ó, por isso devem ser realizadas em equipe de forma colaborativa. Por isso que tem que ter a participação de todas as partes interessadas. Imagina eu faço um projeto, lembra lá a redução de 30% do estoque? Aí eu faço redução do estoque e não pergunto, não faço, não permito que as partes interessadas se envolvam nesse projeto. Quais são as partes interessadas? O meu cliente interno. Eu quero reduzir 30% do meu estoque e não vou perguntar para o meu cliente interno, que é a minha produção, por exemplo. E aí eu tomo umas decisões errôneas porque eu acho que eles não precisam disso. Ou vendas também, eu reduzo matéria-prima e de produtos, não, isso aqui não está saindo, só que vendas está lá com outro projeto, tentando alavancar a venda daqueles produtos que consomem aquela matéria-prima. Né? Então, saem projetos totalmente equivocados. Então, os dois, lembra de uma questão na prova? Os dois estão caminhando para o mesmo objetivo, porém, eles não são compatíveis. Ou tu realiza outro. Então, os projetos devem conter informações básicas. Código de identificação, nome, objetivos, né? Estratégias, quais são as estratégias que o projeto vai colaborar para implantar, recursos, que serão utilizados no projeto, e a descrição resumida do projeto. Aqui é a descrição resumida, mas depois tem que ser toda ela desenvolvida. Aqui um exemplo, ó. Projeto 1, aqui no caso aqui se diz programa 1, é o Programa de Divulgação Institucional e Empreendimentos. Estava envolvido o projeto 1, Campanha Institucional do Estado do Sul, quais são os objetivos linkados, quais são as estratégias linkadas, qual é o custo. Projeto 2, Campanha de Empreendimento Não Residencial. Quais são os objetivos linkados, quais são as estratégias linkadas, qual é o custo. Isso aqui é um resumão, né, gente? Isso aqui é um resumão. Mas tem que depois ter todo o desenvolvimento dele. Mas para o meu mapa lá do Canvas, isso aqui são dados fundamentais e que depois disso vai ser desenvolvido. Porque se esse meu projeto não está ligado a nenhum objetivo, nenhuma estratégia, opa, tu está equivocado. Lembra lá no plano de ação o porquê? Né? Aqui seria uma maneira de dizer o porquê. Por que esse projeto é importante, que está ligado a esse programa? Porque ele atinge os objetivos 1 e 2, porque os objetivos estratégicos e porque ele contempla as estratégias 1, 2 e 3. E aqui a mesma coisa. Processos de negócios é o outro item. Então, nós temos projetos e nós temos processos. Então, são incluídos os processos de negócios, ou também operações que a organização já possui e que devem ser mantidas. Para cada estratégia proposta, pode existir mais de um processo de negócio relacionado.
assim como um processo de negócio pode estar relacionado a mais de uma. Então, eu vou dentro da minha organização ver quais são os processos de negócio que já existem, né. A gestão de novos processos de negócio ou melhorias dos existentes deve estar necessariamente incluídos no projeto. Quer dizer, se aqui no projeto, ele vai propor um novo processo de negócio, mas eu tenho que saber o que que já existe, né. Então aqui, por exemplo, processo um, vendas de residência. Ele já existe, e essa venda de residências novas, ele atinge o objetivo um, 2 e 3 e a estratégia 4 e 6. E o processo 2, desenvolvimento de parcerias de negócio, já existe e atende aos objetivos 2 e 3 e 2 e 5, e as estratégias 2 e 5. Então, eles já existem. Ah, mas se não existissem, se esse processo, essa maneira também é de ver, bom, se aquilo que não existe, aquilo tem que ser desenvolvido. E aí vai para o meu projeto, desenvolver como desenvolver a operação de negociação, né? Por exemplo, aquela de abrir unidades em países europeus, comprando unidades. Uma das estratégias poderia ser comprando novas unidades ou novas empresas, mas eu não tenho processos de negócio. Como que eu vou negociar lá agora, eu que sou dona daquela empresa que tem lá na Suíça, né? Mas como é que eu faço esses negócios? É óbvio que eu tenho que estudar lá, é óbvio que eu, né, conhecer o país e tudo como gera lá, e daí dentro dos meus projetos, colocar como é que vão ser esses processos de negociação, porque até então não existia dentro da minha empresa, não precisava, então ela é nova, mas eu preciso saber o que que já existe, né, para que eu não refaça uma coisa que já existe, e ainda vou colidir, ah não, agora tem que ser assim, não, mas para aí, eu já faço isso, por que que tu vai desenvolver outro? Ah não, esse aqui é melhor, bom, então é uma melhoria, não é um novo processo, certo? E aqui, ó, aqui dentro do mapa do Canvas, onde é que fica projetos e processos? Aqui nesse cantinho. Então, vocês vejam que o Canvas, ele te dá um mapa, ele é um mapa visual, que é um pouco diferente do planejamento estratégico básico, né, que ele não é tão visual, você faz mais no papel, claro, não deixa de descrever, né, mas assim tu consegue visualizar o todo, simplesmente é uma metodologia diferente de fazer planejamento estratégico, né. Então, ó, depois de tudo definido, aprovado, cada departamento ou área começa, então, a desenvolver para operacionalizar o que foi definido no Canvas. E aí, é mão na massa, né, é realmente desenvolver. Diz: "Bah, professora, mas tudo isso aqui, eu posso fazer um Canvas para minha empresa de médio porte? Posso. Posso fazer um Canvas para meu carrinho de pipoca? Pá, cara, daí assim, ó, fazer tudo isso aqui, você vai usar vários itens aqui, né. Agora, projeto, processo, aí daí é desnecessário, né. Agora, meu carrinho de pipoca, fazer uma análise SWOT sempre, ambiente interno, externo, sempre, né. Realmente saber o que você quer, qual é a tua visão, tua missão, sim. Quais são teus objetivos? Eu quero bom, minha visão é ser o maior pipoqueiro? Não. Eu comecei com pipoca, mas o meu sonho é ter um restaurante. Ou eu comecei com carrinho de pipoca, mas eu quero ter um restaurante. Então você vai usar o Canvas para abrir um negócio, né. Então é um pouco diferente, porque é uma empresa que já existe, é uma SP Canvas. Agora você pode usar Canvas? Pode, para um negócio, uma startup, alguma coisa assim. Agora, não, não, eu quero continuar lá no meu carrinho de pipoca. Então, eu diria que você está se desgastando à toa, não precisa de tudo isso,
Vamos combinar, é mais fácil? Diz, não. Então, aonde que eu, o ambiente interno e externo, isso sempre, né? Agora, projetos, estratégias, isso aí é dois, três já, né? Bom, aqui estão as referências que eu utilizei, certo? Pessoal, então, Canvas foi mais uma metodologia de planejamento, né, que está sendo muito utilizada, muito falada, dentro da nova, da reestruturação curricular, ela entrou, porque o professor, ele tem que manter aquilo que está dentro da ementa, né, dentro daquilo que a proposta pede, né, e por isso que as organizações, as instituições de ensino, elas têm que, de tempos em tempos, rever todo o seu conteúdo para adaptar para a realidade atual. E na realidade atual, a administração estratégica, ela deixou de ser só, né, ver os pontos estratégicos, mas que modelos, né? E por exemplo, na nossa próxima aula vai ser a, nós já vamos ver a questão aqui da BSC, ó, também vai ser uma coisa nova, né, que já se comenta no mercado, já se fala e tudo, provavelmente muitos de vocês já também ouvem, mas agora a gente vai ver de forma mais didática sobre isso, como se utiliza isso, enfim, certo? Então, a nossa aula de hoje era isso, né, a conclusão do Canvas, que é importante vocês saberem, né, que era importante vocês também entenderem, porque está aí o mercado falando, está aí as organizações falando, e o administrador precisa entender. Como eu já disse, assim, ó, nem tudo tu vai aplicar, mas você precisa entender. E nem tudo tu precisa dominar. Ah, mas eu não consegui. Assim, realmente a gente não praticou. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente poderia ter de repente praticado, né? Mas só vocês saberem o processo, vocês saberem os itens, já, nossa, é só dar dar uma lida e ver como é que vocês pegam e tocam ficha. O administrador precisa saber dominar e não ser ignorante. Ignorante é não saber sobre aquilo que está se falando, certo? Então, era isso, pessoal, nossa aula de hoje. Depois tem, né, a atividade no TDE e até a próxima. Tchau!